Fala galera, Todd na área, beleza? Vamos agora para a revisão da UEPG, revisão essa vai ser importante para que o vestibular do final de semana você possa se sair muito bem, galera. Pois é, eu gostaria de dizer para você o seguinte, sobre o vestibular, ela é a certeza da segurança, da confiança e, sobretudo, da disciplina. Não se esqueçam disso, tudo bem? Permaneça serena ou serena e tenha um caminho constante. A conquista de cada dia ela é fruto da sua preparação. E o direito de vencer pertence a você. A vitória é certa, é só abraçar no momento em que ela estiver passando, tudo bem? Inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Pergunta pro Toyd é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, nossa questão número 1 vai falar sobre histologia animal. Repetindo, histologia animal, mas no que concerne propriamente dita chamada organogênese, ok? Bom, é importante vocês compreenderem que a fecundação ao ocorrer dá origem a uma célula diploide chamada de ovo ou zigoto, que passa por sucessivas divisões celulares, conhecida por mitoses, processo esse chamado de segmentação ou clivagem, dando origem a uma massa multicelular com 16 a 32 células aproximadamente, chamada de mórula. Este nome mórula é reflexo pelo fato do embrião lembrar uma fruta conhecida por amora. Em outros vestibulares que não da UEPG, já cobraram que o volume da mórula é igual ao volume do zigoto, pois externamente existe uma carapaça advinda do óvulo chamado de zona pelúcida. Este embrião, na fase de mórula, acaba sofrendo um processo de blastulação, dando origem à fase seguinte, blástula ou blastocisto, formado por um embrião de mais ou menos 100 células, células essas que ficam na periferia, e ocorre uma cavidade interna chamada de blastocele. A blástula dos mamíferos é conhecida por blastocisto, e as células tronco embrionárias, chamada também de embrioblasto, vão dar origem aos tecidos do embrião, aos tecidos do indivíduo, tudo bem? A etapa seguinte chama gastrulação. Formação de folhetos germinativos ou folhetos embrionários, através de um processo de formação de um sistema digestório primitivo chamado de arquêntero. Um orifício está presente, é o blastóporo. Em alguns animais esse blastóporo dá origem à boca, esses animais são chamados de protostômios. Em alguns animais esse blastóporo dá origem a um ânus, esses animais são chamados de deuterostômios. Os folhetos germinativos são ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme é o folheto embrionário mais externo, então é natural que ele forme a epiderme, que é a camada externa da pele, esmalte do dente, que é o tecido mais rígido do corpo humano e é externo, unhas, pelos e cabelos, que são anexos da epiderme, e neurônios, receptores, tecido nervoso. Tudo bem? A mesoderme, ela forma vários sistemas, vários órgãos. A mesoderme basicamente forma músculo e tecidos conjuntivos. E agora eu dependo de você, vestibulando, em lembrar o que seriam tecidos conjuntivos. São tecidos conectivos, de preenchimento ou especializados. Por exemplo, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo são exemplos de tecidos conjuntivos, ou seja, o sistema circulatório, quem forma é a mesoderme. O sistema esquelético, quem forma é a mesoderme. Além disso, a mesoderme forma o sistema reprodutor, o sistema urinário. Tudo bem? Já o folheto mais interno, a endoderme, dá origem a tecidos que vão compreender os órgãos mais internos do sistema digestório e do sistema respiratório. Logo, o epitélio pulmonar vem da endoderme, o epitélio digestório, intestinal e estomacal também vem da endoderme. Além disso, glândulas anexas são formadas a partir da endoderme, tais como fígado e pâncreas.
Valeu? Portanto, galera, esse processo de dar origem a tecidos e órgãos é conhecido por organogênese, etapa da embriologia humana, onde as células, de certa maneira, diferenciam-se e especializam-se em novos tecidos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ok. Animais que apresentam apenas a ectoderme e a endoderme são animais chamados de diblásticos. Exemplo, os quinidários, como as medusas ou águas-vivas. Já animais triblásticos são aqueles que apresentam 3 folhetos germinativos ou embrionários: ectoderme, endoderme e a mesoderme. E vai desde plateumintos até cordados. Plateumintos como a solitária, nemateumintos como a lombriga, anelídeos como a minhoca, artrópodos como o inseto, equinodermos como a estrela do mar, moluscos como a lula e o polvo, e os cordados que vão de peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, de plateuminto, que é o terceiro filo do reino animal, até o 9º filo do reino animal, que é o filo dos cordados. Todos eles são triblásticos. Vale um adendo aqui para lembrar que espongiários ou poríferos não apresentam folhetos embrionários, porque eles não formam a fase, o estágio de gástrula. Tudo bem? Assim sendo, vamos resolver a questão. 01. No início do desenvolvimento embrionário, surgem os primeiros tecidos, os chamados folhetos embrionários, os quais, por diferenciação, dão origem a todos os tecidos do animal adulto. Perfeita 01, verdadeira. A gástrula dos mamíferos, a gástrula do ser humano, inicia-se do 7º dia até o 15º dia, aí após a fecundação. Valeu? 02. Os 2 primeiros folhetos são a ectoderme e a endoderme. Verdadeiro, galera. O terceiro folheto, que é a mesoderme, que se forma entre os 2 anteriores e cuja presença revela maior nível de complexidade do animal, que apresentará maior diversidade dos tecidos quando adulto. Verdadeiro, galera. A mesoderme apresenta uma gama de tecidos da qual ela forma. 4. Os animais são classificados em diploblásticos, quando tem a ectoderme e endoderme, e triploblásticos, quando também apresentam a mesoderme. 04, verdadeira, pode marcar. 08. A mesoderme pode ainda se diferenciar em 2 folhetos, abrindo uma cavidade entre eles, denominada celoma. No interior do celoma existe um líquido que funciona como um esqueleto hidrostático. Galera, esse item, por incrível que pareça, ele é verdadeiro. Na verdade, esses folhetos seriam a mesoderme visceral, mais próxima do arquêntero, e a mesoderme parietal, mais próxima da ectoderme. Inclusive, a junção da mesoderme parietal com a ectoderme forma uma pleura chamada de somatopleura, enquanto que a mesoderme visceral, mais próxima da endoderme, forma a esplancnopleura. Esse item é verdadeiro, beleza? E o que é celoma? Uma cavidade onde órgãos vão habitar. Para você entender, no ser humano essa cavidade dá origem ao tórax e ao abdômen. 8, verdadeira. 16. Nos vertebrados, a ectoderme dá origem à epiderme, correto, ao sistema nervoso. Verdadeiro. A hipoderme aos músculos. Não, hipoderme, que é gordura, e músculos vêm da mesoderme. Portanto, a nossa soma aqui é 01, 02, 04, 08, 15, galera. Questão 2. Pessoal, a questão 2 vai falar do sistema nervoso de maneira geral, inclusive abordando a sua evolução, ok? Bom, o sistema nervoso, então, basicamente, ele é formado por células estimulantes produtoras de eletricidade chamadas de neurônios. O neurônio sendo uma célula formado por dendritos, que são ramificações mais finas e menores e numerosas. Corpo celular é onde encontram-se basicamente as organelas e o núcleo. Um ramo maior chamado de axônio, envolvido por um isolante elétrico chamado de bainha de mielina, e terminações finais chamadas de terminações axônicas ou telodendros. Também vale entender que a transmissão do impulso nervoso se dá uma diferença de cargas elétricas entre polos positivos e negativos, e muitas vezes isso está controlado por meio de sais minerais como sódio e potássio. Ok? O sistema nervoso ele tem inauguração pela primeira vez nos quinidários, medusas, águas-vivas e pólipos. É um sistema nervoso primitivo que responde a estímulos como se fosse um arco reflexo. Portanto, é uma rede nervosa difusa. O filo seguinte, chamado de plateuminto, é o filo em que concentram neurônios, formando um aspecto cerebral,
um gânglio cerebroide. Plateumintos, portanto, apresentam um sistema nervoso ganglionar, concentrado, e ventral, sendo classificado como hiponeuro, ou seja, abaixo do sistema digestório. Nemateumintos, como a lombriga, também apresentam um sistema nervoso concentrado, em gânglios, só que aqui é formado por um anel. Esse anel circunda o esôfago, é chamado de periesofágico, e deste anel, circundando o esôfago, partem cordões nervosos longitudinais que se direcionam para a cabeça e que se direcionam para a porção posterior, ou seja, a cauda. Já os anelídeos também apresentam um sistema nervoso concentrado ou ganglionar, com um par de gânglio nervoso por segmento da minhoca, por exemplo. Um sistema nervoso que é ventral, portanto, hiponeuro. Os artrópodos também apresentam um sistema nervoso ganglionar ventral, sendo um pouco mais complexo do que da minhoca, porém apresentando gânglios nervosos ao longo das segmentações corporais. Os insetos, por exemplo, dividem seu corpo em cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos, por exemplo, dividem o seu corpo em cefalotórax e abdômen. Tudo bem? Moluscos, sistema nervoso ganglionar, basicamente apresentam 3 pares de gânglios nervosos, ventralmente falando, e que apresenta o gânglio cerebroide, que cuida da cabeça, o gânglio pedial, que cuida do pé, e o gânglio visceral, que cuida dos órgãos ou vísceras. Portanto, é natural que nós tenhamos que saber que os moluscos são divididos em cabeça, pé e massa visceral. Os equinodermos também apresentam um sistema nervoso concentrado ou ganglionar, formando um anel, que circunda também um esôfago, na qual partem aí, geralmente, 5 nervos que vão para cada braço, por exemplo, da estrela do mar. Ok? Cordados, sistema nervoso ganglionar, porém a localização agora é diferente. É na região dorsal e não mais ventral. Portanto, o sistema nervoso fica nas costas, se é isso que eu posso dizer, sendo classificado como epineuro. É óbvio que nos cordados nós temos uma complexidade maior do sistema nervoso. Imagine que eu esteja analisando agora o sistema nervoso de um ser humano. Nós podemos dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central é compreendido pelo encéfalo, que por sua vez tem cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinhal. Portanto, encéfalo e medula espinhal formam o sistema nervoso central. O cérebro, ele é um órgão extremamente importante, que ele consegue formar a memória, raciocínio lógico, cognição, imaginação. Cerebelo controla o equilíbrio e o tronco encefálico faz a coordenação de algumas situações involuntárias. E é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Para você ter um exemplo, o bulbo, que pertence ao tronco encefálico, é responsável por aumentar e diminuir as frequências cardíacas e respiratórias. A medula espinhal, ou medula raquidiana, é responsável por fazer o ato reflexo, ou arco reflexo. Já o sistema nervoso periférico são formados por gânglios que estão fora do sistema nervoso central, nervos cranianos e nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico é dividido em simpático e parasimpático. O simpático tem um neurotransmissor chamado de noradrenalina, dilata a pupila, por exemplo, e provoca taquicardia. Já o sistema nervoso parasimpático apresenta um neurotransmissor chamado de acetilcolina e faz o oposto que a adrenalina fazia, a noradrenalina fazia, ou seja, contrai a pupila e faz o coração diminuir os seus batimentos cardíacos. Vamos para a questão? Os animais pluricelulares requerem a presença de um sistema coordenador que garanta a correspondência e harmonia entre os diversos elementos constituintes, além de estabelecer um adequado relacionamento do organismo com o ambiente. Trata-se do sistema nervoso. Sobre esse complexo sistema, assinale o que for correto. 01. O sistema nervoso aparece pela primeira vez na escala evolutiva animal entre os vermes plateumintos. Errado, são os quinidários. 2. Enquanto o sistema nervoso ganglionar dos invertebrados apresenta um cordão nervoso situado na região ventral, nos vertebrados o sistema nervoso apresenta-se disposto dorsalmente e protegido pela caixa craniana e pela coluna vertebral. Sim, verdadeira 02. 4. O cérebro, além de governar ações voluntárias desenvolvidas pelo indivíduo, comanda atos inconscientes, abriga centros nervosos relacionados com os sentidos, a memória, o pensamento, a inteligência e ainda regula o ritmo cardiorrespiratório. Errado,
Quem regula o ritmo cardiorrespiratório é a região do bulbo do tronco encefálico. 04 falso. 08. O sistema nervoso autônomo parasimpático promove o aumento da frequência cardíaca? Errado. Diminui a frequência cardíaca. Quem aumenta é o sistema nervoso periférico simpático. 16. O cerebelo, situado abaixo do cérebro e atrás da ponte, regula o equilíbrio e a tonicidade muscular. Verdadeiro, vestibulando? Por esta razão, animais com cerebelo extirpado são incapazes de manter-se equilibrados e apresentam um quadro de enfraquecimento do tônus muscular. O que vem a ser extirpado? Removido. Portanto, o item 16 é verdadeira. 02 com 16 soma 18. E nós vamos agora para a nossa última questão, que vai falar sobre as organelas citoplasmáticas, tudo bem? Ok, galera, acerca das organelas citoplasmáticas, vamos entender que ocorre uma maior diversidade nas chamadas células eucarióticas. As células procarióticas, como as bactérias, apresentam apenas uma organela, que é o ribossomo, e já as células eucarióticas apresentam ribossomos, centríolos, retículo endoplasmático rugoso e liso, peroxissomo, lisossomo, mitocôndria, carioteca e complexo de Golgi. Galera, vamos então analisar aí as organelas no sentido horário, começando por ribossomos. Ribossomos são organelas que fazem a produção de proteína, fazem a tradução da leitura do RNA mensageiro. São formados por duas subunidades, a subunidade maior e menor, que se encaixam naquele momento de síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo endoplasmático agranular, desprovido de ribossomos na sua membrana, realiza o transporte e a síntese de lipídios, além do que foi verificado o aumento dele em células do fígado, chamado de hepatócitos, para promover a desintoxicação ou detox. Os peroxissomos são organelas importantes para combater a intoxicação do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Em seu interior existe uma enzima chamada de catalase, que quebra o peróxido de hidrogênio, que é perigoso, em água e liberando gás oxigênio. Tudo bem? O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granuloso, ou ainda ergastoplasma, por ter ribossomos aderidos à sua membrana, além de fazer o transporte e a produção da carioteca, faz a síntese proteica. Essas proteínas são geralmente proteínas de exportação, que vão atuar fora da célula. Lisossomo, organela responsável pela digestão intracelular. Vamos lembrar de fagocitose e pinocitose, que exige a presença de lisossomo, ok? No interior do lisossomo existem enzimas chamadas de hidrolases. Valeu? Fagocitose, ingestão de partículas sólidas, e pinocitose, ingestão de partículas líquidas. É bem verdade que ocorrem fenômenos de autólise ou autofagia, na qual o lisossomo destrói parte da célula, aquela porção velha, aquela organela velha, ou a célula por inteira. Mitocôndria, organela complexa, que lembra uma bactéria formada por duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, e esta membrana interna forma as chamadas cristas mitocondriais, ricas em enzimas respiratórias chamadas de citocromos. É na mitocôndria que realiza a maior parte da respiração celular aeróbia. Aqui compreende dois ciclos, o de Krebs e a cadeia respiratória. Dentro da mitocôndria existe DNA próprio e ribossomos. Esses ribossomos lembram muito os ribossomos das bactérias. Então, a senhorita Linus Margulis, ou Margulis, propôs uma teoria chamada da endossimbiose, que diz que as mitocôndrias atuais no passado eram seres procariontes que foram fagocitados por seres eucariontes e começaram a viver em harmonia ou simbiose. Valeu? A carioteca pode atuar também como organela. Uma vez que ela vem do retículo endoplasmático rugoso, ela pode ter ribossomos aderidos na face externa, fazendo a síntese proteica. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, também chamado de golgiossomo, foi descoberto por uma pessoa chamada Camilo Golgi, que usou uma substância para corá-lo chamado de nitrato de prata. Basicamente, o complexo de Golgi faz o armazenamento. Além disso, faz a secreção celular, síntese de polissacarídeos como a celulose, o glicogênio e o amido, além de produzir uma bolsa com enzima chamada de lisossomo, e no espermatozoide a reunião dessas bolsas enzimáticas forma o acrossomo. Durante a divisão celular de células vegetais, forma, através de fragmoplastos, a lamela média, que vai auxiliar na divisão
das células vegetais, que é uma divisão centrífuga. E por fim, os centríolos. Centríolos são organelas responsáveis por formar cílios e flagelos e atuar no citoesqueleto da célula, bem como a divisão celular. Formado por 9 trincas de microtúbulos, e esses microtúbulos formado por unidades ainda menores, conhecidas por tubulinas. Esses centríolos, formando-se cílios, que são numerosos e de tamanho menor, e flagelos, que são poucos numerosos e de tamanho maior, acabam contribuindo com a locomoção de determinados seres de protozoários. Cílios em seres humanos estão presentes, por exemplo, na traqueia, atuando na filtração das impurezas que adentram com o ar. Vamos fazer a questão última. 01. Os ribossomos são formados por duas estruturas arredondadas, com tamanhos diferentes, e são encontrados tanto em células procarióticas quanto em eucarióticas, e participam do processo de síntese proteica. Verdadeira 01. 2. O retículo endoplasmático não granuloso, ou seja, o liso, não apresenta ribossomos aderidos à membrana. É responsável pela síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios como o colesterol. Verdadeiro. Pode atuar também na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Eu falei para vocês que o retículo liso, no fígado, ele aumenta em quantidade para desintoxicar o corpo, sobretudo o álcool. 02 correto. 4. O complexo golgiense é composto de canais delimitados por membranas. Apresenta como característica a presença de ribossomos. Errado. 08. Os cloroplastos são organelas responsáveis pela respiração celular. Errado. E sim, as mitocôndrias. Portanto, 1 e 2 soma 3. Para você vestibulando da UEPG, desejo uma boa sorte. Se você não se inscreveu, se inscreva agora e deixe o seu like maroto, pessoal. É de graça para você e é importante para mim. Beijo, tchau, galera!